Vire para o seu irmão e diga que você o ama. Vira para ele e diga: eu te amo, meu irmão. Declare a paz para ele nesse momento, porque é isso que nós vamos cantar, saudar-nos uns aos outros. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem trilhas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Eu quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou o amor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Chegou a hora que verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade.
Paz, meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez neste dia. Pela manhã tivemos a nossa transmissão pela internet, no culto da manhã, uma mensagem bíblica com cânticos, com participações especiais. Agora à noite, repetindo o mesmo procedimento, vamos trazer a partir de agora a mensagem do Senhor baseada no texto bíblico de Romanos, capítulo 8, no verso 33. E também usando o texto do Salmo 32, nos versos de 1 a 6. Vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, te damos graças, Senhor Deus, por nos sentirmos seguros nas Tuas mãos, por sabermos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, que passando por esses dias, ó Deus, de aflição, no meio de uma calamidade, ó Deus, como é esta, nós podemos ter a certeza de que as nossas vidas estão seguras no Senhor. Agora, quando vamos ler a Bíblia, pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Teu Espírito nos assista, a fim de que entendamos, além da letra, entendamos, ó Deus, o que o Senhor tem para nos dizer nesta noite, para que a Tua palavra nos alimente, para que a Tua palavra nos prepare para sermos testemunhas do Teu amor e falarmos do Evangelho de Cristo. No nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Nós estamos seguindo a série de mensagens Movimentos do Coração. E a mensagem de hoje nós vamos falar sobre o movimento do coração, que é o da culpa à aceitação. Da culpa à aceitação. A série, né, quer nos apresentar as provas e nos levar à certeza do amor de Deus. E a gente está baseando, né, nossas mensagens em Romanos 8, naquelas perguntas retóricas que Paulo faz, descrevendo
uma estrutura mental que ele criou para nos tornar capazes de estruturar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Não é? E considerarmos que, ao analisar essas palavras, essas frases, melhor dizendo, nós vamos conseguir criar uma estrutura baseada naquilo que a gente crê, conduzir a nossa forma de pensar e a nossa forma de viver a partir da palavra, e não de sensações, e não de circunstâncias. Você tem certeza do amor de Deus por você? Pode ter certeza. Baseie-se na palavra de Deus para isso. Essa série de mensagens tem esse propósito. Eu quero te convidar para ler a palavra de Deus, conforme o registro lá de Romanos 8,33, que diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E no Salmo 32, nos versos de 1 a 6, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Em Romanos, a gente viu nesse texto que em Romanos Paulo coloca diante de nós uma verdade central da nossa fé, a doutrina da justificação, né? Que é aquela em que nós cremos que, com a morte de Cristo na cruz do Calvário por nós, Deus nos reconciliou com Ele, trazendo em Cristo a nossa justificação. Nós nos tornamos justos a partir do momento que Jesus entregou-se na cruz do Calvário por nós. No Salmo 32, a gente tem o registro de uma experiência, né, bem marcante na vida de Davi. Davi, depois de ter sido acusado pelo profeta, ter sido denunciado pelo profeta no que diz respeito ao pecado que cometeu com Batseba, Davi se abate profundamente e entra num estado deplorável no que diz respeito às suas emoções e à sua relação com Deus. Mas é exatamente aí em que Davi tem certeza do perdão de Deus após confessar o seu pecado. Ele compõe esse belo salmo que traz para a gente a bem-aventurança de quem recebe perdão. Quero conversar com você sobre isso, e nós vamos, a partir desses dois textos, falar sobre isso, né? Movimento do coração, da culpa à aceitação. Um dos piores sentimentos que nós podemos ter é o sentimento de culpa. A culpa corrói, a culpa nos destrói enquanto pessoas, a culpa nos afasta de Deus. Se você lembrar, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles procuraram se esconder de Deus. Exatamente porque esse é o mal que o pecado traz. Ele nos afasta de Deus. E um dos sentimentos que vem junto com o pecar, quando a gente tem consciência do que é a vontade de Deus para a nossa vida, é o sentimento de culpa. O problema é quando a gente deixa que a culpa se acumule e essa culpa venha trazer para nós enfermidades, dificuldade para nos relacionarmos com Deus e até com outras pessoas. Por isso a gente tem proposto nessa série falar sobre um movimento do coração de sair deste sentimento de culpa e viver a alegria de ser aceito por Deus, de ser acolhido por Deus, o Deus gracioso, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, que é o nosso Deus. Nos versos 3 e 4 do Salmo 32, Davi, que tinha cometido pecado com Batseba, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Você vê, Davi cometeu pecado e nada
em momento algum, se sentiu culpado daquilo. A culpa veio quando ele tomou ciência de que Deus estava ciente do seu pecado e que ele precisava mudar o seu comportamento em relação àquele pecado. O trato do profeta foi exatamente mostrar para Davi que ele tinha errado, que ele tinha feito uma coisa errada e que ele não estava fazendo nada para mudar aquilo. O sentimento de culpa tomou conta de Davi e ele descreve esse sentimento desta maneira. Não é? Ele diz: envelheceram os meus ossos. Não é? Uma terrível sensação de quem se compara com o sentimento de quem tem os ossos consumidos pelo tempo. Ele diz: eu fiquei como se fosse um velho nos meus ossos. Os meus ossos já não sustentavam mais o corpo. Esse sentimento, né, somado ao que ele diz também, né, por causa dos meus constantes gemidos todo dia. Não é? Eu fui procurar no original, esses constantes gemidos são gritos de angústia. Tudo isso tem muito a ver com culpa. A outra expressão também que ele usa é: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Né? Aqui é muito mais para falar do sentimento de culpa, né, que consumia Davi, do que a ideia de um Deus vingativo que veio para castigar, né, o seu filho que cometeu um pecado, né, o seu servo que falhou. Deus se mostra para nós como um pai amoroso. Lembra a parábola do filho pródigo? Jesus conta a parábola do filho pródigo com o propósito de mostrar como o pai é amoroso. E o comportamento do pai na parábola não foi de se vingar do filho que o deixou para trás, o humilhou quando pediu a sua herança, mas foi o de acolher, foi o de se alegrar porque ele estava de volta, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para a gente poder fazer esse movimento do coração, está aí um passo muito importante para a gente dar: reconhecer a condição em que nós nos encontramos. Essa foi a experiência de Davi. Davi reconheceu que o pecado que ele cometeu o estava matando, o estava destruindo, a culpa o estava consumindo. E se você quer deixar de lado esse sentimento de culpa, você precisa começar reconhecendo essa situação, reconhecendo a sua condição, reconhecendo o que está acontecendo com você. Como é a sua relação com Deus? Qual é a sua relação com o pecado? Como você está lidando com isso? Não é? A segunda observação que eu faço com relação ao texto está no verso 5. Verso 5, Davi diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi caminha na direção de Deus e o busca de forma intensa. Como é que ele faz isso? Com súplica, com a confissão sincera do seu pecado. Ele afirma, em primeiro lugar, que ele escondeu a transgressão e sofreu por causa disso, mas ele busca a Deus e confessa. Ele busca a Deus e confessa. Em Provérbios 29, você conhece esse texto, Provérbios 29, 13, a palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele diz assim: tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi afirma categoricamente que ele recebeu perdão tão logo ele confessou. Está aí uma outra forma muito importante, outro passo muito importante para nós darmos com vistas ao alcance, né, da aceitação. Deixar a culpa de lado para sermos aceitos, para nos sentirmos aceitos pelo Senhor. É exatamente isso: confessar os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, mover o nosso coração da culpa para a aceitação e caminhar na direção de Deus. E isso se dá por meio da confissão. Então, meu irmão, fale com Deus, derrame-se diante dele, abra o seu coração, abandone a culpa de forma certa, não fique com ela sofrendo. Tire
do seu coração, mas não queira tirar a culpa fingindo que as coisas não estão acontecendo ou não aconteceram. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eis aí um passo importante para que o nosso coração se movimente, saia da culpa e caminhe na direção da aceitação por parte de Deus. No verso 6, nós lemos o seguinte: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Homem piedoso. Interessante essa expressão usada por Davi. Todo homem piedoso te fará súplicas. Piedoso é o homem que é próximo de Deus, o que é fiel, o que é santo, ou seja, o que se separa, né, do mundo para se dedicar a Deus. Tá? A obra da redenção em Cristo, a obra da justificação, ela nos aproximou de Deus. Você lembra na narrativa de Mateus, por exemplo, quando Jesus morre na cruz, o registro diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que significa dizer que o que fazia a separação entre nós e Deus terminou ali. Deus já nos preparou, já nos deu condições de nos aproximarmos dele quando nos reconciliou consigo mesmo. A natureza terrena, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas a piedade é a postura de quem luta contra a carne e deseja estar perto de Deus, quem usa as disciplinas espirituais para mortificar os feitos do corpo e para ser uma nova criatura, diferente, consagrada, leal, fiel a Deus, santificada, piedosa. Quando transbordarem as muitas águas, interessante, não é? Quando os problemas se multiplicam, quando as provações se avolumam, quando a tribulação se torna constante, o homem próximo ao Senhor consegue suportar. Na verdade, como diz Davi, né, ele não será atingido. Pensa bem, compara agora um coração cheio de culpa, travado com tanto pecado não confessado, é completamente diferente do coração de quem está na presença de Deus, se preocupa, faz esforços no sentido de que a sua vida esteja plenamente na presença de Deus. Quando transbordarem as muitas águas, ou seja, quando tiverem muitas provações, quando passar por grandes tribulações, quando viverem como nós estamos vivendo, essas calamidades, nós não vamos ficar procurando culpados, nós vamos entender que Deus nos está dando oportunidade, nos está concedendo a oportunidade de buscarmos mais a Ele. Você vê agora, né? Quanto tempo a gente tem podido dedicar muito mais a Deus, a nossa família, coisas importantes para nós que a gente não tinha. Esse tempo é valioso. Esse tempo é para ser utilizado da melhor forma possível. E esta é uma boa forma. Quando você se aproxima de Deus, quando você quer estar mais próximo do Senhor. Em vez de ficar carregado de culpa, o piedoso faz súplicas em tempo de poder encontrar com o Senhor. Lembra de Isaías 56, versos 6 e 7, que está escrito? Vou ler para você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É esse Deus maravilhoso que nós podemos entregar o nosso coração e viver a paz, a segurança daquele que consegue viver perto de Deus. Deus já nos deu essa possibilidade. Vamos mover o nosso coração da culpa para a aceitação. Deixe a culpa e seja aceito. Vença as muitas águas. Aproxime-se de Deus. Conduza a sua vida na direção do Senhor, porque
O que era necessário Ele já fez. Ele mesmo, em Cristo Jesus, nos reconciliou com Ele, para estarmos próximos do Senhor. O que era necessário já foi providenciado. Olha só o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, nos versos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que alegria, que bênção é ter a certeza de que o nosso Deus já providenciou tudo para que nós não vivêssemos cheios de culpa, mas próximos dele, vivêssemos a certeza da aceitação do Senhor. Quero concluir com você, recapitulando o que nós vimos até aqui. No capítulo 8, no verso 33, Paulo nos dá uma certeza maravilhosa. A certeza de que é o próprio Deus quem nos justifica. Que Ele tudo providenciou para que nós tivéssemos a justificação, quando mandou o seu Filho morrer numa cruz por nós. Não basta apenas ter esta doutrina muito bem reconhecida e presente no nosso coração. É preciso que ela se torne verdade a partir daquilo que a gente crê, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, da nossa maneira de enfrentar as dificuldades da vida, da maneira como nós lidamos com o pecado. Eu sei que sou justificado, mas nem por isso vou viver em pecado, porque eu também sei que uma vida de pecado me traz culpa. E aí é necessário que a gente saia desta condição de um coração cheio de culpa e se aproxime de Deus. Daí, os 3 passos que nós vimos hoje são muito interessantes e importantes recapitular. Primeiro, reconhecer. Reconhecer que nós somos falhos, somos pecadores. Precisamos do amor de Deus, precisamos do seu cuidado e, portanto, precisamos do seu perdão. Nós somos falhos, somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. O segundo é que quando nós pecamos, nós não temos outro meio para nos livrar do pecado e da culpa, senão o confessarmos os nossos pecados, colocarmos diante de Deus as nossas transgressões, derramarmos o nosso coração diante dele, sem fingir, sem tentar se justificar, simplesmente confessando a Deus. Quem confessa seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, um terceiro passo seria uma vida próxima de Deus. Você quer deixar um coração cheio de culpa para uma vida de aceitação? Entregue-se a Deus verdadeiramente, se aproxime dele, busque-o o tempo todo. Faça da sua vida um constante buscar do Senhor. Seja um homem, seja uma mulher piedosa, seja um homem piedoso. E viva desta maneira, próximo do Senhor, atento ao que Ele diz, atento às coisas de Deus. E com certeza, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai fortalecer o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de paz e de alegria. Amém.